Peço que os irmãos abram suas Bíblias sem demora na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13. Estamos indo para o final da carta, hein, gente? A ideia é terminá-la aí no último culto do ano. Segunda de Pedro 3, de 10 a 13. Crianças, eu vou precisar muito da ajuda de vocês hoje, tá? Porque a gente vai ver vários textos bíblicos e vocês são muito mais rápidos para achar do que seus pais. Então, na hora eu aviso, vocês ajudam, tá bom? Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versos 10 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao considerarmos o que o apóstolo nos ensina sobre o fim do mundo e o que vem depois, pedimos que o Senhor nos oriente, trate nossos corações e nos faça crescer, em nome de Jesus. Amém. As suas reações instintivas a coisas que a gente pergunta, as suas reações instintivas a coisas que você lê, elas mostram muito sobre como você enxerga a realidade e talvez distorçam seu entendimento. Há coisas que a gente simplesmente assume que são de um jeito e talvez nunca tenhamos parado para pensar a partir de uma outra maneira de ver. Isso se chama viés, e nós não estamos totalmente cientes do nosso viés sobre a realidade. Essa semana, nos grupos de WhatsApp da igreja, nós brincamos com uma seguinte pergunta. A sugestão que eu fiz para vocês, e vários de vocês entraram na brincadeira, gostei de ver, é que você perguntasse para o seu cônjuge, ou para o seu noivo, o seu namorado, a seguinte pergunta: se chegar em você a notícia de que eu fui preso, sem mais detalhes, o que você assumirá que aconteceu? Claro, as respostas mais hilárias surgiram, adorei ver as respostas, mas ficou muito óbvio que elas podem ser divididas em dois grandes grupos, dois tipos de respostas. Há aquelas pessoas cujos cônjuges assumiriam a sua inocência. Houve algum erro? Armaram para o meu bebê? Alguma confusão aconteceu? Ou estava defendendo alguém, lutando para salvar uma criança ou um bichinho? Foi corrigir uma injustiça e acabou injustiçado junto. O impulso de vários de vocês foi de dizer: meu homem é inocente, seja o que for que ele fez, foi justificado. Ou então, a minha esposa nunca faria mal a ninguém sob nenhuma circunstância. Anjos, vocês que assumiram algo assim são anjos. Obrigado por existirem, nós precisamos de vocês. Mas há um outro grupo de cônjuges que, sem ter maiores detalhes, assumiriam que finalmente chegou o dia que ele foi pego. Finalmente, aquele que aprontou tanto, eu sabia que ia chegar esse dia. Ou foi ingresso falso para a Copa do Mundo, ou foi briga na academia por causa dos pesos livres, ou foi chatura em demasiado, acontece, ou estava usando o celular dirigindo e continuou usando mesmo após ser abordado pela polícia, no maior desrespeito. E a brincadeira mesmo é para medir essa nossa reação instintiva. A reação de muitos foi alguma injustiça. Só pode ter sido, é o meu bebê, é meu marido lindo e perfeito e maravilhoso que nunca faria nada errado. Finalmente aconteceu, diriam outros. Qual que é mais realista? Eu não sei qual que é mais realista, e não é bem esse o ponto. O ponto é que nós temos pressupostos acerca de como a vida anda. E nós tendemos a ler a realidade, ler as notícias, ler a Bíblia, a partir das nossas reações instintivas. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você agora de manhã, e eu quero a sua reação instintiva. E aí a gente vai checar com a Bíblia se ela está certa ou não. Minha pergunta para você: onde passaremos a eternidade e como vai ser a nossa existência nesse lugar?
Onde passaremos a eternidade? E como vai ser a nossa existência nesse lugar? Para muitos e muitos crentes, a resposta instintiva é: passaremos a eternidade lá no céu. Tem até um hino que diz, não tem? Em breve virá me levar para o céu onde vou para sempre morar. Não é o que diz o hino? É o que diz o hino. Mas como você imagina essa existência? É algo sólido, material, físico? Essa existência tem aromas, sabores e tato? Essa existência envolve montanhas, rios e animais? Essa existência envolve trabalho, lazer, conversas, comida, diversão? Ou você pensa em algo mais etéreo? Uma existência de almas e coisas transparentes e anjos que mal dá para ver. E harpas, tem harpas sempre envolvidas. Talvez seja essa a sua resposta instintiva. A gente vai morar no céu para sempre, lá meio que flutuando entre as nuvens. Mas talvez a resposta instintiva de alguns de vocês seja: passaremos a eternidade neste mundo, mas este mundo refeito. Na terra, após um tempo no céu, em espírito, numa existência um tanto parecida com esta, com continuidade, mas, claro, sem o pecado, sem o mal, sem a morte, sem nada que nos faça chorar. Sem o crime, sem a crueldade, sem os bandidos, sem o sertanejo universitário, essas coisas que assustam a gente. Hoje o nosso texto lida com isso, não com o sertanejo universitário, mas o que nos espera após o fim do mundo. E talvez o nosso viés, a gente esteja tão acostumado pelas ideias populares do povo de Deus, pelas músicas que ensinam assim, talvez a gente esteja muito acostumado com a ideia de que isso aqui vai desaparecer para sempre. Mas hoje eu quero te desafiar a olhar o texto bíblico, que não é simples. Nós sempre temos os nossos pressupostos, sempre temos os nossos instintos de estudar a Bíblia. Mas hoje o texto vai desafiar o seu instinto escatológico, por assim dizer. Talvez a sua leitura da Bíblia seja tão enviesada no que diz a respeito a essas coisas, que você nem enxergue a maravilha do que Pedro está dizendo. E hoje nós vamos explorar o que o apóstolo diz, a partir, claro, do próprio texto, mas também comparando escritura com escritura, vendo o que o resto da Bíblia nos traz sobre esse assunto. E hoje o resumo do que nós vamos ver é que Deus vai restaurar esta terra a partir do fogo, e habitaremos para sempre na nova terra, cheia de justiça. De novo, Deus vai restaurar esta velha terra através do fogo, e habitaremos nela para sempre, numa terra cheia de justiça. Vamos ver isso em algumas partes, para ficar bem claro. Vamos sem pressa. A primeira coisa que a gente tem que ver hoje de manhã claramente é que este mundo vai passar por um processo de queima, mas uma queima restauradora. Olha de novo versos 10 e 11. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vamos parar por aqui. Semana passada falamos bastante sobre o que Pedro tem a nos ensinar acerca dos alertas que ele vem trazendo insistentemente na sua carta. Ele vem já há um bom tempo alertando que há falsos mestres que se levantam no meio da igreja e que esses vão ter o seu dia de punição. E que não sejamos tolos de achar que não haverá um dia do juízo. Essa era a conversinha mole dos falsos mestres que desejam que você viva em impiedade, viva de maneira dissoluta. Vai lá, pronto o que você quiser, não tem juízo não. Se Jesus fosse voltar, já teria voltado. É o que muitos diziam, e a gente tratou disso já em alguns sermões. Mas Pedro agora nos lembra mais uma vez que esse dia vem, e vem que nem um ladrão. Um dia vem o ladrão e você fica: eita, o que aconteceu aqui? Paulo ensina a mesma ideia lá em 1 aos Tessalonicenses, e ele fala sobre o dia do Senhor, um dia de acerto de contas. Pedro nos insistiu conosco no último sermão que já veio um dia de juízo sobre a terra. Você que fica achando que não vai vir, lembra que já veio. Já houve um dia em que com água o Senhor destruiu o mundo e apenas os que estavam abrigados pela fé
Na arca que Deus deu, foram preservados. Os ímpios foram todos mortos. Vimos bastante isso na última vez. Vimos também que Deus mandou outros dias do Senhor, outros dias de juízo parcial sobre Israel, mas nunca foi uma solução permanente, apenas uma prévia da grande solução final. Logo depois de saírem da arca de Noé, o Senhor falou para Noé o seguinte: é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Gênesis 8, 21. Noé sai da arca e Deus fala: limpei a terra, mas o problema continua aí, porque o coração do homem continua corrompido. Deus limpou a terra com água, mas a terra continuaria a ser poluída por causa do coração pecador do ser humano. Porque o homem continuava maligno e pecador, não seria definitivo, seria uma prévia. Não seria uma segunda chance para ver se dessa vez a humanidade faz direito. A humanidade precisava de um redentor. A humanidade precisava de alguém que morresse em seu favor. A humanidade precisava de um novo coração. A história da humanidade continuou. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo e viveu e morreu por nós. Essa é a boa notícia da Bíblia. E agora, todo aquele que crer nele será salvo. E a mensagem dessa salvação está se espalhando pelo planeta, até que todos os que ele deseja creiam, e então virá o juízo. E Pedro vem explicando: dessa vez o juízo não é com água, dessa próxima vez o juízo é com fogo. A Bíblia não explica detalhadamente como é esse fogo, e eu prometi para vocês que hoje eu diria para vocês o que esse fogo faz. E é o que está aqui no verso 10. Ele vem e ele desfaz, como diz a nossa tradução, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mais para frente ele fala sobre os céus incendiados sendo desfeitos e os elementos abrasados se derretendo. O que significa isso exatamente? Veja que o verso 10 traz uma tradução, veja a última palavra do versículo, se você está usando a mesma tradução que eu, Almeida Revista Atualizada, qual é a palavra que tem aí, crianças? Serão atingidas. Tem uma questão bastante interessante aqui. Quando você lê isso, o que você assume que significa isso? Qual que é o seu instinto? A terra vai ser atingida, você pensa, sei lá, num grande meteoro vindo, explodindo e não sobrando nada. Aquela explosão completa, assim, a terra se desfazendo em pedacinhos. É algo assim que vem na sua cabeça, a terra sendo devastada para sempre? O termo utilizado aqui por Pedro tem uma questão de tradução muito interessante. Aliás, além disso, uma questão de manuscritos muito interessante. A gente não vai entrar nesse tipo de detalhe, fica tranquilo. Basta dizer que a evidência mais forte, melhor, mais forte, mais aceita, mais corroborada, é que o termo utilizado aqui por Pedro é um que pode ser traduzido, e é traduzido com frequência, como encontrada, descoberta. A Almeida traduziu atingida, a Nova Almeida trouxe uma outra tradução que fala de desaparecimento, que não faz nenhum sentido. Algumas outras traduções, entretanto, vão na direção desses melhores manuscritos, como a Nova Versão Internacional, que diz que a terra será desnudada. A ideia é como se fosse uma roupa velha, suja, imunda, que é queimada pelo fogo, e só fica a terra desnudada. A Almeida 21 vai numa direção que eu acho que é a melhor, a que mais faz sentido. A Almeida 21 diz que a terra e as obras que nela há serão descobertas, encontradas. Isso é o que nós temos de melhor em termos de evidências textuais e linguísticas, e o que combina melhor com o resto da palavra de Deus. Esse é o melhor entendimento do que Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo que não vai sobrar nada da terra. Pedro está dizendo que depois que o fogo vier, os elementos, a terra, o planeta, os céus, depois deles passarem por esse processo de fogo, seja qual for, qual que é o resultado disso? A terra é revelada, a terra é exposta, desnudada, descoberta, encontrada. E isso é bom, gente. Um autor muito interessante, o Albert Wolters, ele faz uma pesquisa bem grande que ele mostra que muitas vezes esse termo era usado na metalurgia como um termo técnico para um processo de queima que tira as impurezas do metal, encontrando apenas o próprio metal em si. Para usar uma analogia do C.S. Lewis, na sua linda imagem que ele traz em Crônicas de Nárnia, é como se Deus removesse a pele de dragão do planeta.
como removeu a nossa, quando o Espírito nos fez novas criaturas. O que significa isso, então? Que assim como foi com o dilúvio, e essa é a comparação de Pedro, o que acontece com a terra não é uma calamidade para que ela seja extinta, mas uma calamidade que acaba por refazê-la, agora liberta do mal. É entender esse verso como uma promessa maravilhosa de uma purificação, uma destruição não do planeta, mas uma destruição de tudo que está agarrado no planeta como parasita de todo esse bolor do pecado que se instalou no planeta, toda essa corrupção e maldade. E essa ideia combina muito bem com outros textos bíblicos, já já a gente vê isso. Mas perceba, talvez o seu instinto seja imaginar que textos como esse estão falando que o mundo vai ser destruído. Mas não, olhe com mais atenção. Talvez seja seu instinto escatológico destrutivo. Quando você vê alguma coisa, você fala assim, esse mundo vai queimar mesmo, estou nem aí. Não. Pense numa redestruição restauradora. Qual que foi o contraste que Pedro fez? Ele compara essa destruição com o quê? Com o dilúvio. O dilúvio destruiu o mundo? Não. O dilúvio destruiu o mal que estava no mundo. O mundo seguiu e o mundo seguirá. Quando ele fala desse próximo cataclisma, vem um fogo que queima e purifica. Não é um fogo que extingue a terra. A terra não é devastada, a terra é recuperada, ela é encontrada. Crianças, vocês já viram alguma vez algum navio abandonado? Seja de perto assim, ou na televisão, alguma coisa assim. O que acontece com um navio abandonado depois de um tempo? Ele começa a enferrujar, não começa? Aquela parte de metal bonita fica toda enferrujada, começa a grudar um monte de coisas marinhas, que a gente não sabe nem o que é o nome daquilo, craca, e outras coisas vão grudando e vão ficando ali, e a sala de máquinas, o motor fica todo cheio de algas, e aquela coisa toda, um navio no mar, fica um nojo. Agora, será que dá para fazer alguma coisa que limpe a ferrugem, que bote uma nova pintura, que tire as algas, que tire as cracas, que tire esse monte de crustáceos misteriosos e sei lá o que se grudaram no casco? Sim. Essa é a ideia. Deus vem e faz um processo que limpa a terra do mal. Isso aparece em várias outras passagens. Nós lemos hoje no começo do nosso culto, Malaquias, quando o texto diz que vem o dia e arde como fornalha, os soberbos e os que cometem perversidade serão como restolho. Vem o dia do Senhor que os abrasa. Quando vem o dia do Senhor dos exércitos, quando vem o dia da vingança, tudo que é malvado, tudo que é perverso é devastado. O que sobra? O que Deus fez bom. Malaquias 3 também diz algo parecido. Ele diz assim, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives. Olha de novo a ideia metalúrgica. Como a potassa dos lavadeiros. Como um baita produto de limpeza, um baita homo, quíntupla ação, sei lá o quê. Que vem e limpa tudo. E ele vai se assentar como um derretedor, como um purificador de prata. Falando da vinda do Filho de Deus. E ele vai purificar os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e trarão ao Senhor justas ofertas. Percebe que as profecias de Malaquias falam, sim, de um fogo que vem. Mas é um fogo que vem para purificar. Tirar o que é perverso. Tirar as impurezas. Tirar as cracas. Tirar esse monte de coisa horrorosa que grudou. Que é o mal, que é o pecado, que é a perversidade, a abominação. E o Senhor vem fazer isso. Crianças, ajudem os adultos a achar Romanos 8, por favor. Canta a musiquinha se precisar. Romanos 8, verso 18. Olha comigo. Crianças, acompanhem a leitura com seus adultos. Porque para mim, verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente,
mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias, até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que nós todos temos um grande anseio, todos nós que temos o Espírito de Deus. Qual é esse grande anseio? O dia em que seremos redimidos de uma vez por todas. Um dia que vamos parar de lutar com o pecado, que vamos parar de enfrentar o mal. E você percebe que ele fala inclusive sobre a redenção do nosso corpo. O dia que seu corpo vai ser refeito. A gente vai estudar isso com muito detalhe em 1 Coríntios, ano que vem. Mas você percebe que Paulo fala que a criação tem a mesma expectativa que a gente? Vocês viram isso no texto? O que Paulo fala? Que a criação tem uma ardente expectativa, está aí no verso 19. Que a criação está sujeita à vaidade, ou seja, a essa situação terrível desse mundo. Ela está sujeita, ela está sofrendo também. Não voluntariamente, tá? Porque quem pecou não foram os passarinhos, ou os orangotangos, ou os peixinhos. Quem pecou fomos nós. Mas eles sofrem por causa do nosso pecado. E a esperança a criação tem uma esperança, está aí no verso 21. Qual é a esperança da criação? Está aí no verso 21. Que ela será redimida do quê? Do cativeiro da corrupção. Sabemos que a criação geme e sofre angústias. Então veja se isso aqui combina com o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que esse mundo vai ser refeito. Que o que vai queimar nesse mundo? O mal. Essa é a expectativa da criação. A criação anseia por esse dia. O anseio da criação não é por desaparecer. O anseio da criação é por ser refeita, redimida, liberta do cativeiro da corrupção que nós a colocamos por causa da nossa rebeldia. Lembre-se, a criação foi feita boa. Deus vai criando as coisas, primeiro dia, segundo dia, e Deus vai dizendo no final de cada dia, e viu Deus que era bom. A criação sofre na queda, entram cardos e abrolhos, a criação resiste ao homem, a criação sofre nisso, sofre naquilo, animais têm que ser mortos em nosso lugar, e a criação anseia pelo dia em que a volta de Jesus Cristo vai acabar com o seu cativeiro. Não é só a humanidade que anseia pelo final de todas as coisas. O mundo anseia por esse dia. A criação aguarda pelo dia em que ela será liberta. O anseio deste mundo não é por cessar de existir. O anseio deste mundo é por liberdade da prisão que o nosso pecado o colocou. O anseio é por liberdade, não por morte. Crianças, preciso da ajuda de vocês de novo. Atos agora. Atos 3, 19 a 21. Olha o que o apóstolo diz no seu sermão. Atos 3. Acharam, crianças? Sim. Vou ler. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado. Está falando aqui da volta de Jesus. Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, ou seja, Jesus fica no céu até quando? Até os tempos da restauração da humanidade. É isso que diz o texto? Restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. As promessas que os profetas fizeram e a qual o apóstolo nos lembra nesse discurso em Atos 3 é: Jesus está no céu por um tempo, mas Ele vai voltar para fazer a restauração de todas as coisas. Tudo vai ser feito novo. Não é que só a humanidade vai ser resgatada. O mundo vai ser refeito. O mundo que Deus fez bom e que caiu em pecado por causa das mentiras da serpente. Esse mundo não vai ser perdido. O diabo não vai ter a vitória sobre esse mundo. O mundo vai ser refeito como a humanidade vem sendo refeita.
Há muitos outros textos, em Efésios 1, 9 e 10, a gente não vai abrir, mas escute. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, da dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Cristo é a redenção desse mundo, não apenas do povo dele. Ele envia o seu Filho para remover o pecado e a maldição, e um dia todas as coisas são redimidas nele. Colossenses 1, 19 a 20, Paulo traz a mesma ideia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A reconciliação que Cristo faz não é apenas do ser humano caído, é desse mundo que um dia vai ser descoberto, que vai ser encontrado por ele. A redenção é tão ampla quanto a criação. Ela é cósmica, diz um autor. Veja que verdade maravilhosa nesse primeiro ponto. Pedro está nos ensinando que um dia Deus vai trazer juízo sobre a terra, sim. E esse juízo não é para pôr um fim na existência da terra. Esse juízo é para que a terra seja descoberta do mal, para que ela seja encontrada, para que ela seja vista, para que o mal seja consumido em todas as suas formas, e essa terra se torne terreno santo, onde os santos habitarão para sempre. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é, como que a gente vive até lá? Como que a gente se prepara para isso? Segundo ponto, a preparação para a terra da santidade é uma vida de santidade. Olha de novo comigo o texto de Pedro, versos 11 a 13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Quando a gente fala em dia do juízo final, qual a sua reação instintiva? Ai, que medo! Ou é um, bem que podia ser hoje? Qual é a sua reação instintiva? Talvez se é um ai, que medo, é porque ou você ainda não crê em Cristo e não conhece o descanso de estar nele, e hoje é um dia bom para considerar isso. Ou talvez você seja de Cristo, mas você esteja aí um tanto confuso acerca do que significa esse dia de Deus, ou dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia que nós devemos temer, amados. É o dia pelo qual nossos corações anseiam. É o dia pelo qual a criação geme. É o dia da volta do nosso Senhor. Esse é o dia em que a verdadeira alegria vai surgir. Porque todas as nossas alegrias, irmãos, todas as nossas alegrias, elas ainda são misturadas ao mal. Elas ainda acontecem no mundo agridoce. Temos dias muito bons, temos sim, mas eles são seguidos por dias ruins, não são? Temos ótimas lembranças de coisas que vivemos, todos vocês têm, mas temos péssimas lembranças também. E mais, o pior de tudo é que às vezes até as boas lembranças têm um detalhe dolorido, não tem? Seja algo que não foi exatamente como você queria, seja alguém que estava lá ou que não estava lá. Parece que as nossas boas lembranças, elas vêm embrulhadinhas em arame farpado. A gente vai encostar nelas e fura o dedinho. Trabalho é bom, mas é ruim também. Amigos e família são coisas boas, mas vem com lutas, não vem? Ter um corpo é tão bom, mas ele falha. Dá muito problema esse negócio de corpo, é pior que carro. O mundo é tão bonito e tão vasto, mas eu sou tão limitado em conhecê-lo. Eu não tenho o tempo, eu não tenho o dinheiro, eu não tenho a saúde. Eu vejo coisas no Instagram que eu fico assim, lindo esse país, nunca estarei lá. Fico vendo esses de viagem, assim, a gente fica mandando uns para os outros, que legal esse lugar, bora, precisa planejar de ir. Você vai em 1 ou 2 talvez, 5 se muito, mas não vai nos 200, 500, 5 mil. Mas o anseio que Pedro nos dá, ele é tão belo. E é o que está aí no último verso de hoje. Ansiamos por novos céus e nova terra.
no qual habita a justiça. E a questão que talvez você não tenha entendido ainda é que a nova terra é essa terra refeita, livre do mal. Não é uma outra terra que vem do nada. Há continuidade, assim como os nossos corpos eternos serão esses corpos aqui, revestidos de incorruptibilidade na ressurreição, no dia final. Que nem o de Jesus é. O de Jesus é o mesmo corpo, não era um outro corpo de Jesus, era o mesmo corpo que apanhou, o mesmo corpo que tomou cuspida, o mesmo corpo que foi pregado numa cruz, tirado daquela cruz, colocado numa caverna, esse mesmo corpo ressuscitou. Os mesmos ossos, os mesmos músculos, o mesmo cabelo, a mesma barba, os mesmos olhos. Vai ser assim com a gente, vai ser assim com esse mundo também. O anseio que Pedro nos traz é belíssimo. Hoje em Apocalipse, nós lemos mais cedo sobre essa nova realidade em Apocalipse 21. Em verdade, não podemos precisar tanto sobre como será, porque a gente sabe muito pouco sobre como era o mundo antes da queda. A gente sabe muito pouco sobre como era essa realidade. Mas nós podemos imaginar um pouco, sim, de uma terra com linda continuidade com esta. Deus não vai jogar fora este mundo lindo que Ele fez e falou para os anjos e o universo ouvirem: ficou muito bom o que eu fiz. O fogo do juízo do Senhor consome o pecado, consome o mal, consome as cracas e algas que se agarraram nesse mundo, os parasitas e o bolor que infestam essa criação. Ele limpa o terreno com fogo. E por isso nós nos alegramos com a sua vinda, também no que diz respeito à terra. Não somente no que diz respeito a nós. Nós não precisamos temer o fato de que o mundo vai ser refeito. Nós não ficaremos sem casa. Essa terra vai ser refeita pela ação purificadora do nosso Deus. Crianças, vocês acham o mundo bonito? Tem muita coisa bonita, não tem? Adultos, vocês acham também? Vocês só viram o mundo quebrado. Vocês nunca viram o mundo como ele era antes de ser quebrado. Se você já acha bonito assim, se prepara. O verso 13 fala dessa terra sendo como onde habita a justiça. Que terra é essa? É a velha terra, com tudo podre sendo removido dela. Livre das coisas que nos fazem derramar lágrimas. Com a Jerusalém celestial descendo do céu para existir na terra. Quando isso acontece, o mundo todo se torna terra de Emanuel. Hoje nós cantamos, né? Ó vem Emanuel. Ele já veio uma vez e o nosso anseio é pela próxima vinda dele. Vem Emanuel. O mundo, quando ele vem, se torna todinho lugar santo. O mal, conforme descrito em Apocalipse, não entra e não entrará. Mas os que se juntaram a Cristo pela fé estão lá, redimidos pelo seu sangue. E essa conexão com o velho jardim é belíssima também. Adão e Eva foram colocados naquele jardim que era terreno santo. Aos poucos, por meio de cultivar e guardar esse terreno, seria ampliado. Mas agora, na nova criação, todo o mundo se torna terra de Emanuel. Irmãos, as descrições escatológicas de eternidade não são de uma existência sem espírito, de um vagar por nuvens. Elas falam de uma vida em carne incorruptível, com sentidos, com razão, com emoções, com vontade, com afeto, terra refeita, com animais, bichos vivendo em harmonia, crianças brincando em praças. Tudo como deveria ter sido. E será. Só que melhor. Porque ampliado pelo fato de que conhecemos a glória do nosso Redentor, que não conheceríamos sem a queda. No plano do Senhor ficou mais bonito ainda assim. Um mundo refeito, redimido e restaurado é ainda mais bonito do que um mundo que nunca nem caiu. E sim, haverá algum tipo de continuidade. Muito do que a Bíblia traz sobre isso é difícil de entender, e acho que é além da nossa capacidade de gente caída de entender plenamente. Mas creio que continuaremos desenvolvendo muito do que já começamos aqui. Um dos versículos de Apocalipse fala sobre a glória das nações, os tesouros das nações entrando em Nova Jerusalém. E muitos têm entendido que haverá continuidade, até mesmo de coisas que a gente produziu aqui, continuando por lá, sem o mal, sem o pecado. Por exemplo, será que a gente vai precisar reinventar a roda? Ou a gente vai lembrar que a gente já pensou nisso antes? Será que precisaremos redescobrir as fórmulas que regem a gravitação? Recriar do zero a notação musical?
Creio que não. Creio que refinados pelo fogo do Senhor, os tesouros das nações entram na nova criação, assim como acontece com a gente também. A gente não consegue alcançar. Talvez sejamos como uma criança que nasceu e viveu toda a sua vida num campo de refugiados, numa cidade devastada pela guerra, tentando imaginar o que seria viver numa cidade maravilhosa, cheia de comida e de lazer, de segurança, sem sujeira, sem morte, sem sirene, sem toque de recolher, sem buraco de bala, sem corpos estendidos, sem coisas queimando. Ela consegue imaginar um pouco, mas a imaginação dela, ao mesmo tempo que é errada, ela é insuficiente. E a nossa distância para essa nova realidade é ainda maior. Nós só conhecemos a vida aqui no mundo em guerra, no mundo quebrado. Nós nunca vimos um mundo sem queda. E o único que sabe como é, não contou muito para a gente sobre isso. Contou? Mas ele meio que pisca amorosamente para a gente e diz: eu acho que vocês vão gostar. E com afinco a gente se prepara para esse dia. Em santa piedade e todo bom procedimento. Veja, essa terra nova, que eu acho que você está querendo ir para lá, ela vai ser terra de Emanuel, onde finalmente nos veremos livres do pecado, livres de tudo que nos prende, de tudo que amarra nosso coração. Mas enquanto não chega esse dia, é hora de ensaio, gente. Não veja a santificação, o bom procedimento, a piedade, como uma parte ruim da vida, que você tem que seguir para ter a parte boa depois. Às vezes a gente trata a santidade como se fosse as verduras que tem que comer para chegar no chocolate, não é? Quer sobremesa? Come tudo aí no prato, essas verduras todas aí. A gente pensa, eu quero ir para o céu, então tem que ser santo, né? Então bora, vai. Verduras. Não pense assim. E você não vai lá por causa dos seus esforços. Não é isso. Essa é a terra em que a gente vive sem pecado. E você já pode começar a ensaiar para viver lá agora. E é bom, gente. Eu não sei vocês, mas quando eu estou indo de viagem para algum lugar que eu quero muito conhecer, eu gasto um bom tempo vendo uns vídeos, lendo sobre o lugar, arrumo um guia de viagem, fico imaginando como vai estar lá, passeio pelo Google Street Viewer, fico fazendo isso. Às vezes eu tenho spoiler até demais de como vai ser, sabe? Chego lá e já vi tudo. Mas sei lá, é como se eu já sentisse agora um gostinho do que é estar nesse passeio que eu quero fazer muito, nessa viagem dos sonhos. Se for fora do país, então, envolver outra língua, aí eu baixo até o Duolingo e fico lá aprendendo as saudações e tal, a pronúncia de algumas coisas. É meio que curtir por antecipação mesmo. A nova terra é o melhor mundo que você poderia imaginar. Aliás, é melhor do que você pode imaginar. E essa prévia é a vida do povo de Deus. Esse ensaio, o curtir por antecipação é isso. É você já começar agora a experimentar as vitórias sobre o pecado, que vai desaparecer de uma vez por todas. É você experimentar agora o que é a comunhão dos santos, que lá vai ser perfeita, aqui ainda é difícil. É você experimentar agora o que é a adoração a Deus, que lá vai ser perfeita, sem as coisas que ainda nos prendem. É você experimentar agora a alegria no coração do viver liberto do mal, ainda que o mal esteja ao nosso redor. É claro que aqui não vai ser perfeito, mas já dá para sentir o gostinho. E assim a gente vai levando os alertas e vai chamando as pessoas, a gente vai, por assim dizer, apressando a vinda desse dia. No último texto nós vimos que Deus está segurando esse dia, por assim dizer. A gente fala da perspectiva humana, Deus tem o seu jeito de ver o tempo. Mas do ponto de vista dele, ele está deixando que aconteça o mundo, até que todos os que ele quer que se arrependam e sejam salvos. Vamos contar para esse povo. Vamos apressar esse negócio. Nós aguardamos o grande dia do Senhor, com santidade e com evangelismo para a glória de Cristo e a nossa alegria. Volto à minha pergunta original. Onde passaremos a eternidade? E como vai ser a nossa existência nesse lugar? Depois da morte, por um tempo, estaremos apenas em espírito com Cristo, até que Ele venha. Então ressuscitaremos, nossos corpos serão novos e semelhantes ao dele, incorruptíveis, e o mundo vai experimentar uma ressurreição.
Tudo o que não presta será queimado. Tudo o que Deus fez bom será liberto do cativeiro. E viveremos na terra de Emanuel, Jesus, Deus conosco, para todo sempre. Nova terra em que habita a justiça, onde não há nada e nem nunca haverá nada de mal. C.S. Lewis costumava dizer que as melhores histórias fazem coceira no coração quando elas nos lembram da grande história. Um dos seus livros mais famosos é uma série famosa, a série das Crônicas de Nárnia, que fala sobre uma terra fantástica, que também passa por uma queda, que também passa por uma redenção e que também passa por uma restauração como essa. Vou citar um trechinho de um dos seus livros, falando sobre não Nárnia, que é a terra fantástica, mas a nova Nárnia, perfeita. O trecho vai assim. É difícil explicar como essa terra ensolarada era diferente da antiga Nárnia. Assim como seria dizer a você qual é o sabor dos frutos daquele país. A nova Nárnia é mais profunda, mais maravilhosa, mais como lugares numa história. Uma história que você nunca ouviu, mas quer muito conhecer. Esse novo era um país mais profundo. Cada pedra, flor e folha de grama parecia significar mais. Não posso descrevê-lo melhor do que isso. Se você chegar lá, saberá o que eu quero dizer. Foi o unicórnio quem resumiu o que todos estavam sentindo. Finalmente cheguei em casa. Este é meu verdadeiro país. Eu pertenço a este lugar. Esta é a terra que tenho procurado por toda a minha vida, embora nunca tenha encontrado até agora. A razão pela qual amávamos a velha Nárnia, a velha terra, é que às vezes ela se parecia um pouco com esta. Então Aslan explica às crianças que estão perplexas com o que vem na nova Nárnia, que na terra antiga elas morreram, acabou. E ele diz assim, o semestre letivo acabou, as férias começaram, o sonho acabou, a manhã chegou. E enquanto ele falava, ele não mais parecia um leão para eles. Mas as coisas que começaram a acontecer depois disso foram tão grandes e belas, que não posso descrevê-las. E para nós, este é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com toda a verdade que todos viveram felizes para sempre. Mas para eles foi apenas o começo da história real. Toda a sua vida neste mundo e todas as suas aventuras neste mundo foram apenas a capa e a folha de rosto. E agora finalmente começa o capítulo 1 da grande história que ninguém na terra leu, que dura para sempre. E na qual cada capítulo é melhor que o anterior. Bem que podia ser hoje, né? Vamos orar pedindo isso? Senhor, nós pedimos por isso. Pedimos pelo encerramento dessa velha história, deste velho mundo. Esse velho mundo com suas páginas rasgadas, com suas histórias de tanta dor, com suas notícias tenebrosas a todos os dias, com o nosso pecado que enreda a nossa alma, com nossas brigas com quem amamos, com nossos desprezos e maus tratos. Esse mundo está coberto do mal, Senhor, e nós pedimos que chegue o dia. Nós pedimos, Senhor, por esse dia do Senhor. Nós agradecemos pelas prévias que já temos. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos feito crescer em santidade, o Senhor tem nos dado o culto público, o Senhor nos deu sua palavra e seu Espírito, e temos tantas belas e lindas prévias desse dia. Nós agradecemos, Senhor, porque no teu plano não é só a gente que é redimido. Agradecemos porque todos os que sofrem, toda a criação que sofre por causa do nosso pecado, também vai ser redimida. A criação anseia por esse dia. O Espírito diz, vem, e nós, a noiva, dizemos, vem, Senhor. Vem restaurar terra e céus. Vem fazer novas todas as coisas. Vem encerrar essa parte da história, Senhor. Queremos viver na terra de Emanuel. Queremos viver em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Obrigado, Senhor. Em Jesus oramos.